Foi dito que o filme dele parecia uma releitura daqueles filmes de desastres da década de 70, com o agravante de ser um completo absurdo dentro do gênero. Passados 10 anos desde a estreia de Contágio, filme do diretor Steven Soderbergh, a gente se depara com um mundo assustador e bem parecido com aquele que ele pintou lá em 2011. E hoje, o Ao Pé da Lente faz questão de traçar alguns paralelos. Não sai daí. E aí, pessoal, tudo bacana com vocês? O vídeo de hoje vai pegar fogo! Ou um vírus. Piada horrorosa, gente. Eu sou a Erika Eremenko e antes de falar do filme de hoje, é dia de liberar o link para vocês do filme Dead Pigs, da cineasta Cathy Yan, que já está lá disponível na plataforma MUBI para você que é inscrito do Ao Pé da Lente. Então, sem mais delongas, segue o link para vocês com a logo do Ao Pé da Lente. Olha, estamos muito finos, com mais um teste de 30 dias gratuitos dentro da plataforma. Eu vou liberar o link, não sei se eu consigo colocar na tela para vocês, pode ser que o YouTube barre, então ele está aqui, olha, na descrição do vídeo, tá super fácil, é só você acessar e você é redirecionado para a página deles. Uma ótima sessão. E hoje é dia de falar de Contágio, filme de 2011 sobre um vírus que infecta milhares de pessoas ao redor do mundo em cerca de poucos dias. Inúmeros planos detalhes de superfícies sendo tocadas, com pessoas passando mal, acometidas do que elas achavam que seria uma gripe que escala rapidamente e que não possibilita a ação de suas vítimas, aterroriza os infectados e quem está à sua volta. Em poucos minutos, o diretor Steven Soderbergh consegue colocar pra gente de forma quase profética algo muito parecido com o que afligiria a todos nós 9 anos depois. Um aviso aos navegantes aqui que não gostam de spoilers, esse vídeo tem muito disso, não tem como traçar um paralelo aqui comparativo sem destrinchar o filme. Então, vocês estão avisados. A trama começa no dia 2, notem bem este detalhe, quando a Beth, personagem da Gwyneth Paltrow, retorna a Minnesota depois de uma viagem de negócios a Hong Kong. Vai vendo, gente. Ela já não está bem, mas atribui o cansaço ao jet lag. Quando ela chega na sua casa, ela abraça de forma vigorosa o seu filho, que acaba contraindo o vírus, e os dois morrem de forma agressiva e muito rápida, restando somente o marido. Em Londres, uma modelo é achada morta dentro de um quarto de hotel e um cara em Tóquio tem um ataque fulminante dentro do metrô que também leva à sua morte, e isso tudo acontece até o dia 3 do vírus. A legenda colocada no longa mostra o tamanho da população dos lugares, e pra gente que sabe como é o contágio de um vírus que se assemelha ao nosso, os números assustam, porque a gente consegue entender a projeção catastrófica, a gente consegue ver onde isso vai dar. O roteirista Scott Z. Burns, que fez O Informante ao lado do Steven Soderbergh, efetuou um intenso trabalho de pesquisa aqui. Ele consultou representantes da Organização Mundial de Saúde, a OMS, além de médicos especialistas na área para construir o seu roteiro, que tem uma noção muito realista dos protocolos que devem ser seguidos quando uma epidemia de nível mundial acontece, como o distanciamento social, quarentena para os infectados, uso de máscaras, não sair de casa, álcool gel, fechamento de estradas e até cenas horrendas de pessoas sendo enterradas em valas, além de academias fechadas, escritórios vazios e pânico geral. O roteiro também aborda a logística da construção de novos hospitais dentro de ginásios de esportes, além de pessoas que já estão lavando as compras com água sanitária e colocando as roupas que foram utilizadas fora de casa de molho num lugar separado. E isso tudo ao mesmo tempo em que as aglomerações se formam nas ruas. Inserindo personagens que ocupam diferentes posições na trama, o roteirista Scott Z. Burns consegue traçar pra gente o panorama de um mundo em caos, ao mesmo tempo que consegue mostrar os bastidores de gente que tem expertise para lidar com essa situação. Então, de um lado, a maioria de nós se sente muito representado pelo pai de família perdido, feito pelo Matt Damon. Do outro lado, nós temos uma
opinião midiática feita por um blogueiro, jornalista, personagem do Jude Law, e do outro lado, diversos personagens que compõem profissionais de saúde, como o Dr. Cheever, feito pelo Lawrence Fishburne, como uma moça que trabalha dentro de um laboratório tentando entender como o vírus se comporta, personagem da Jennifer Yale, e uma oficial do Serviço de Inteligência de Epidemia, a doutora Mears, feita pela sempre excelente Kate Winslet, que inclusive consegue traçar a origem do surto chegando até a Beth numa cena impressionante, toda feita em slow motion. Como é habitual dos filmes do Soderbergh, nós seguimos vários plotlines que interagem na história se utilizando de uma narrativa que se chama Hyperlink Cinema, caracterizada por estruturas narrativas multilineares. O que isso significa? Linear significa que o filme não volta ao passado. Ele é uma linha reta, sempre em frente. A gente vê o dia 2, o dia 3, o dia 100 do contágio, o dia 147 e assim por diante, com exceção de alguns poucos flashbacks muito bem posicionados na trama, e multi, pois engloba vários personagens. Assim, o filme se entrelaça através dessas pessoas que compartilham de um mesmo momento de vida. Soderbergh é um especialista em contar histórias com vários personagens. Ele fez isso lindamente em Traffic, vocês se lembram? Ele tem uma enorme capacidade de não se perder nos dramas pessoais dos seus personagens, porque ele sabe o foco da história que ele quer contar, ele sabe quem é o protagonista aqui. O protagonista aqui é a propagação desse vírus. Então ele tem uma imensa habilidade de, mesmo com tantos personagens, ele só mostrar pra gente aquilo que a gente precisa conhecer de cada um deles. Aqui ninguém é desperdiçado e todo o tempo de tela é utilizado de forma a mostrar exatamente a parcela daquilo que a gente precisa conhecer de cada uma daquelas pessoas. Coisas como jogos de interesse também são colocados em pauta aqui. Enquanto uns morrem, outros lucram com o momento. O personagem do Jude Law, o jornalista blogueiro Alan Cranweed, é um dos mais aterrorizantes na trama. Ele vê na sua frente uma boa história. Ele de fato primeiro acha muito estranho aquele cara que morreu no metrô em Tóquio, e ele tenta vender essa pauta para um grande jornal, dizendo que aquela morte engloba algo maior. Os caras não compram o artigo e ele acaba publicando isso no seu blog, que acaba estourando em visualizações depois que a pandemia se prova uma verdade. Isso acaba jogando um foco em cima dele e ele acaba ficando muito louco e acaba fazendo campanha para uma droga chamada Forsythia, que diz que ele usou nele mesmo e que isso o tornou imune à doença e que isso imunizaria as pessoas, que a indústria farmacêutica estaria escondendo isso, e mostra ao mesmo tempo ele saindo nas ruas vestido de astronauta, gente. Enfim, eu acho que é ótimo a gente traçar um paralelo aqui com a tal da cloroquina que sumiu das prateleiras das farmácias e que preocupou muita gente que utilizava a substância para outros tratamentos, porque a droga foi amplamente divulgada como um tratamento para o Covid-19. Outra personagem interessantíssima na trama é a epidemiologista Liorana Orantes, feita pela atriz Marion Cotillard, que tem acesso às fitas do cassino, onde a personagem da Gwyneth Paltrow aparece, já contaminada pelo vírus, tocando em vários lugares, em várias pessoas, muitas das quais aparecem mortas logo depois. É ela também quem negocia com o poder público local, que está relutante em comprometer recursos, e quando eu digo recursos, eu digo dinheiro, para a saúde pública. Outra coisa incrível abordada nesse longa são as conclusões assertivas da doutora Mears, que diz que o contágio desse vírus seja algo respiratório e por transmissão de fômites. O que seriam fômites? Fômites são superfícies. E ela coloca dados de que uma pessoa toca no próprio rosto diariamente de 2 a 3 mil vezes por dia. Quando isso não está acontecendo, ela toca em outros lugares, ela toca em maçanetas, em corrimão, em botão de elevador, e isso quando ela não toca o outro. Fora isso, ela fala sobre a taxa de contaminação, de contágio desse vírus, apresenta alguns paralelos com a gripe, com a polio, e também fala sobre o período de incubação de um vírus e que talvez você seja um foco de contaminação e você nem saiba disso porque você não apresenta sintoma nenhum. A lucidez desse filme me deixou assim chocada.
Contágio ainda retrata os fura-filas quando a vacina sai. Que coisa mais feia, gente, mostrando que quem tem poder aquisitivo, vai sim tomar ela primeiro. Que vergonha. Mostra também algumas atitudes muito bonitas, como a do pai do personagem do Matt Damon e a relação de proteção que ele tem com a filha dele, que possui um namoradinho. Mostra outras altruístas e muito perigosas de gente que está de frente, né, na comissão de frente de combate ao vírus, que se usa de cobaia para testar essa vacina e assim acelerar o processo. Tem gente que achou essa cena do filme um pouco excessiva. Eu não acho que é difícil de acontecer quando existe um profissional que ama muito a sua profissão e ainda tem o agravante de possuir alguém da própria família que está numa cama de hospital completamente mal por causa do vírus. Mostra também que depois de fabricada a vacina, todos estariam vacinados num quadro otimista de 1 ano. E a gente está vendo que é mais ou menos por aí. Se o filme falha em não abordar algo, seria o fato de não se aprofundar no contexto econômico, como por exemplo da ajuda financeira fornecida pelo governo, que aqui no Brasil não foi e não está sendo muita, né, gente? Mas enfim, ela existe. Em outros países ela certamente foi melhor administrada e melhor aplicada, mas talvez esse tipo de informação seja um pouco difícil de ser mensurada, não impossível, porque afinal, com tantos meses as pessoas dentro de casa, você não precisa ser um grande gênio para você tirar as conclusões de que a economia acabaria entrando em colapso. Mas talvez isso não fosse o foco do filme que o Soderbergh queria contar e abrisse aí uma ramificação e mexesse num vespeiro que talvez fosse interessante tratar num filme solo. De qualquer forma, Contágio é um filme visionário, belamente orquestrado pela dupla Burns-Soderbergh, que se muniram de profissionais capazes que os ajudaram a desenvolver essa narrativa e a jogar uma luz na história tantos anos depois. Em entrevista ao New York Times, Scott C. Burns disse, e eu cito, "A disseminação de informações erradas pode ser tão prolífica e perigosa quanto a do vírus." Algo que se prova verdade também para toda a humanidade. O filme finaliza exatamente onde tudo começou, no dia 1, fechando com chave de ouro com a verdade sobre onde surgiu o vírus. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da temática do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa seu like pra mim e arrasa aqui nos comentários que eu quero saber. Se você tá chegando agora, aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para as próximas notificações para você ser avisado quando eu colocar um novo vídeo no ar. Como sempre, muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você que tá aqui comigo, colado na lente.